Fala galera, estamos de volta aí com mais um Hawk Talks, agora o episódio 24 e eu tô com um convidado aqui super bacana que é o Ricardo da Nação Verde. E aí, Ricardo? Fala, Julião, beleza? Bom demais, cara. Obrigado por ter vindo, bater esse papo com a gente aí, passar a visão que você tem aí, que é muito legal, né? A gente tá em contato há pouco tempo, mas já deu pra ver que você tem uma liderança muito forte, uma experiência muito grande também, e passar um pouquinho disso, dessa vivência aí pra quem tá ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite. Agradeço Bacana. o convite e a filosofia do nosso negócio é passar os bastidores da vida real para o digital. Eu acredito que tem gente fazendo um trabalho muito legal no digital, mas também tem muita, como posso te dizer, tem muita fantasia. Muita fantasia. E eu acho que a gente tem que pegar essa parte do físico, do concreto, do real e levar para a internet, para a galera ver como é que é realmente. Às vezes, eu estou em algum evento, e a gente já participou de alguns, né? E tem diferença, sabe? Tem diferença. Você participa num evento onde tem gente muito famosa no digital, e você participa de evento com pessoas, por exemplo, palestrando, dando aulas, que você não é famosa no digital, não é famosa na internet. Mas é possível ver a diferença de quem realmente fez, tem repertório, tem história mesmo, prática, tem vivência real. E olhando aquilo tudo, eu falei, poxa, dá pra ver a diferença, né? Dá pra ver a diferença de firmeza, de experiência. É um negócio que não dá pra fingir muito, né, Ricardo? E você traz aí o que você tá colocando, né? É o chamado empreendedorismo da vida real, né? Sai aquele empreendedorismo de palco, que é o que às vezes a gente vê muito no digital, né? O empreendedor de palco, né? O cara que ele coloca ali que ele tem uma experiência que, na verdade, a gente sabe que na prática não é muito isso, né? E aí você traz para o digital essa vivência aí, que você já tem de bastante tempo, no offline, vamos dizer assim, né? Lembrando que não tem nada a ver com o sucesso de Sim. X, Y, Z. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mensagem que é passada, que é inverídica. Sim. Não vai acontecer. Não é esse glamour todo que a gente... Não vai acontecer. Não. A mensagem que às vezes você vê a pessoa passar, a pessoa famosa, e ela passa uma mensagem e não é verdade, não é real. Não é verdade. Não vai acontecer. Não é daquele jeito. Então, acredito que gruda. Parece aquele refrão de música de carnaval. De né? funk, né? Você gostando ou não, o troço às vezes gruda. Quem nunca, né? Quem nunca já se pegou, né, com uma música na cabeça que não gosta, mas tá na tua cabeça. Tá na cabeça. Né? Às vezes gruda. E essas mensagens, às vezes, elas grudam também, né? Tá tudo bem que a pessoa faz sucesso. Mas quando a gente é da vida real e a gente tem muito repertório, né? E a gente vê que aquilo puxa, vai atrapalhar muita gente, essa mensagem aí. Apesar de fazer sucesso. Sim. Não é? Por exemplo, eu não gosto das músicas da Anitta. A pergunta que fica é: você deixaria seus filhos assistirem, verem clipes ou músicas da Anitta? Não. E daí? Nem por isso ela deixa de fazer sucesso. Tem o sucesso dela com a audiência dela. Ela faz muito sucesso. Ô, Ricardo, e né, quando você fala que traz essa vivência aí, né, do empreendedorismo da vida real, conta um pouquinho da sua história aí, cara. Como que você caiu no empreendedorismo? Quando que foi que esse bichinho picou? Como é que foi essa jornada aí? Cara, eu comecei com 16 anos de idade. Então a história é longa, né? Nós estamos falando de 33 anos, então eu não venho, né? Vocês não vão ouvir a história hoje daquela pessoa que era pobre, humilde, não tinha pai, não tinha mãe, foi achada no lixo, né? Não é a minha história. Minha história é de uma pessoa muito bem criada, de classe baixa, mas muito bem criada, com pai e mãe maravilhosos, vivos, graças a Deus, até hoje. Né? E já vocês vão ver por que eu tô falando isso, né? Porque vai se conectar lá na frente com a minha história, né? E é um bom recado também para começar já. Olha, se você tem pai e mãe, se você não é órfão, se você não foi pobre assim de pegar lixo no lixão, não tem nenhum problema com você, porque hoje em dia parece que todo mundo tem que contar uma história que era pobre, Sim. largado e ficou rico, né?
Você não é obrigado a contar essa história, não tem nenhum problema. Vamos começar já assim, a disrupção aqui. Não tem nenhum problema se você nasceu na classe A, tá bom? Sim. Não tem nenhum problema se você é classe média, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, porque agora, se você for bem sucedido de nascença, já é uma vergonha. Também né? é o problema, né? Tô falando sério, tem gente que já fica, né, já fica bloqueado ali, ó. O pessoal pensa que só tem preconceito com pobre. Na verdade, tem preconceito com rico também. Tem. E deixa eu deixar já essa disrupção aqui já. Tem aqueles barulhinhos que faz no podcast? Faz o barulhinho aí, Murilo. Faz o barulhinho. É o seguinte. Não é mais difícil, necessariamente, ter nascido pobre, órfão, sei lá, na lata do lixo, numa caixa de manzana, tá? Não é mais difícil do que ter nascido em berço de ouro. Vamos começar assim já. Não é mais difícil. São dificuldades diferentes. Por exemplo, uma coisa que me acompanha até hoje, ainda sendo um cara muito bem sucedido hoje, graças a Deus, uma coisa que me acompanha até hoje é sempre o resgate de tentar ser uma pessoa tão grandiosa quanto meu pai é. Por exemplo, uma sombra que eu tenho. Um exemplo, né? É um exemplo. Às vezes você tem pais, mãe ou pai, né? Muito incrível, assim, você fala, cara, como é que vai fazer pra chegar naquilo ali? Então aquilo já, o fenômeno... Já te nivela, né? O fenômeno lá do rock balboa. Quando você fala rock balboa, o cara lembra da musiquinha tananã, tananã, né? Mas ele não recruta a ideia de que tem lá no Rock 4, no Rock 5, né? No Rock 5, tem um fenômeno lá da síndrome do filho do rock. Que é onde ele vai, as pessoas olham pra ele e falam, ó, o filho do rock. É isso. Ninguém chama ele pelo nome. Daí ele meio que fica revoltado com o pai, não quer contato com o pai. Então tem isso também, isso é real. Sim. Então, gente, vamos falar a verdade, vai. Ninguém aqui foi treinado pra ter dó de rico. Então quando você para o seu carro na padaria bacana, dentro de você está treinado para ver uma pessoa pedindo esmola ali e de repente tem algum tipo de emoção. Dó, não sei, raiva, não sei. Pegar o dinheiro, dar, não dou dinheiro, vou comprar pão, sei lá. Vou dar o pão, sei lá. Você tem essas manias suas. Mas se para um carro de R$1 milhão do seu lado, você não está preparado para ter dó. Mas aquele cara pode estar sofrendo mais que o mendigo. Sim. Vários outros tipos de sofrimento. E a gente não foi criado assim pra isso, vai. Vamos ser sinceros, né? E aí a galera que não entendeu isso aí manda no direct que depois eu passo uma aula pra você. Eu tenho uma mentoria que fala, ela começa por aí. Legal, legal. Isso é muito questão de a forma como a gente foi induzido, né, a entender que as coisas são, né? E aí isso cria ali uma preconcepção e a gente acaba levando isso pra vida, né? Vamos começar disruptando assim, né? Você não precisa ser pobre, nem fudido, nem nada disso. Tá? Isso é legal você colocar isso, né? Porque tem meio que aquela jornada do herói, vamos dizer assim, né? Todo mundo que vai contar a sua história tem que ter aquela... uma história triste pra depois chegar no sucesso. Então assim, cada um tem seu ponto e a grande realidade é que aquela pessoa que começa ali no berço de ouro, ela não tem o... Você vai falar assim, mas ela não passa fome, ela não passa isso. Então, mas será que isso não seria um problema? Você quer que eu te provo? Vou ter que contar a história de Buda aqui pra você. Quando você lê, você vê nos Vedas, isso era um problema pra Buda. Ele nasceu num palácio. E ele foge do palácio, ele vai embora do palácio pra poder passar necessidade, porque nunca na vida ele passou necessidade. Será que não ter nascido passando necessidade não é um problema para a sua ambição? Eu já te pergunto aqui. Será que você não fica mais amputado na sua ambição, sendo já uma pessoa tão bem nascida que não sente falta de nada? Fica ali naquele comodismo, né? Entende a provocação? De conforto. Viu só? Sim. Não, cara, eu fico um podcast só nesse tema. Então assim, não é uma verdade. Vamos começar assim já, pra você conhecer o Ricardo. A liderança do Ricardo. Vamos começar assim. Não é verdade. Porque o que acontece? Essa mensagem de que você tem, eu tenho que ter passado dificuldade, etc e tal. Cara, você pode começar sendo classe B, B+, e A e ter também muitas dificuldades. Por exemplo, ter que se preparar numa altura, numa altivez muito grande para poder alcançar alguns membros da sua família, seu pai, sua mãe. Por exemplo, não necessariamente só no quesito dinheiro, mas no quesito virtudes. Sim. Você vai pegar um cara como meu pai, né, como minha mãe. Cara, vou falar pra você. Levou assim 20 anos da minha vida pra eu atingir a virtude deles.
Foi muito difícil eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, no nível que eu cheguei hoje de virtude, tendo o tipo de pai que eu tenho, que nunca dormiu uma noite fora de casa na vida, que nunca abandonou seus filhos, que nunca abandonou sua esposa, que trabalhar em 2 empregos, trabalhar de madrugada para não faltar nada para 4 filhos. Saca? Isso não é fácil. Se você comparar com os homens de hoje, só por aí, você já vai ver que não é fácil. As gerações atuais, elas têm suas complicações, né? Eu quis passar por esse tema pra galera ver que não necessariamente está relacionado ao dinheiro, a dificuldade. Sim, Às vezes pode estar relacionado a virtudes. Sim. Né? Pode estar relacionado a talentos. Às vezes você precisa alcançar talentos que as pessoas da sua família, os seus ascendentes, as pessoas que vieram antes de você, desenvolveram coisas tão grandiosas que você se sente, cara... Sim. Você se sente ali, ó, diminuindo. E isso prejudica, né? De certa forma, pode prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Se ele vai ter sucesso ou não vai. Não, prejudica. E É que as pessoas não falam isso abertamente, Sim, mas sim. prejudica, né? E aí depois eu começo ali com 16 para 17 anos de idade uma empresa e começo no fundo de quintal, que meu pai empresta ali para mim. E eu começo num ramo, eu sempre gostei de moto, andei de moto desde os 10 anos de idade. Eu começo num ramo ali, monto uma empresinha. E aí percebo que existiam limitações, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ir no banco, né? E aí meu pai não me aguentava mais, ele fez um RG para mim naquela época chamava emancipação. Porque naquela época, em 1990, você não podia abrir conta em banco e nem ter cartão de crédito. Eu tinha 16 anos, não podia. Tinha que ser emancipado. Tinha que ser emancipado. Então eu andava com um RG desse tamanho, assim, sabe? Não tava a câmera aqui. Eu andava com um RG desse tamanho, assim, plastificado, coisa horrorosa. Mas eu consegui meu primeiro cartão de crédito. E foi com esse cartão de crédito que a minha vida de empreendedorismo começou. Eu comprava no cartão, saía correndo, vendia e saía correndo para pagar o cartão. Então era isso. E aí eu vi claramente as minhas limitações. Falei, cara, vai demorar demais para eu crescer. Eu queria contratar alguém, porque era muito difícil você ter que produzir e vender, entregar, e aí comprar matéria-prima de novo. O que era e dar o giro. Confecção de roupa. Ó, pra Estamparia. moto, pra galera de moto. Voltada também para isso. Eu não escolhia muito tema, né, naquela época, né? Depois eu voltei, né, pra street, Nichou, né? Depois eu nichei, né? Mas no começo você tem que pagar a conta, né? Você fazia tudo. Você comprava a malha, fazia a estampa, todo o processo ali, toda a cadeia. Lembrando a galera aí, de hoje, que quando você recebia um boleto, você recebia ele pelo correio. E você tinha que sair correndo e ficar na fila do banco, que às vezes começava lá na calçada, dia, né? perder meio dia pra pagar um boleto. Só pra galera ver que não é esse negócio de hoje, não, de mandar um pix ali pelo smartphone. E Lembrando que não existia. Lembrando que não existia celular, só pra gente pontuar, galera, ó. Não existia celular, tá? Aí minha filha perguntou, eu tenho uma filha de 9 anos, ela perguntou assim, papai, quando você tinha minha idade, qual era o tablet que você tinha? Né? Só pra lembrar a galera que não tinha tablet, tá? Então assim, não tinha celular, tá bom? Um telefone fixo custava mais que sua casa. Sim. Só pra, né? Pergunta pro seu, você é mais jovem, pergunta pro seu pai e pra sua mãe. Então assim, não tinha telefone fixo, a gente comprava ficha, ia no orelhão. Então você queria prospectar, você ia no orelhão, você colocava uma cartela de ficha, e vem daí o termo caiu a ficha, Sim. né? Porque você escutava o barulho da ficha caindo. Você tava falando, passava de 2 minutos, caía a ficha, né? E aí você não sabia se era a última, por exemplo, você já não contava mais na cabeça qual que era a última, né? E aí você perguntava pra pessoa, caiu a ficha? Porque se você não respondesse nada, porque era a última, entendeu? Vem daí o caiu a ficha, tá, galera? Então, a gente foi e começou essa loucura de empreender nessa época, sem internet, sem telefone fixo, vendendo a crédito, fazendo duplicata numa Olivetti 90 e tantos, né? Caramba. Olivetti, lembra a máquina de escrever? Daí eu fiz curso de datilografia. Que na época não era qualquer um que fazia um curso de datilografia, né? Já era um diferencial, né? O cara que tinha o curso de datilografia, ele era diferenciado ali, que tinha no currículo lá. Mas pelo menos meu TDAH serviu pra alguma coisa. Pelo menos meu TDAH serviu, porque eu fazia 500 coisas ao mesmo tempo, sabe? Legal. E aí a gente evoluiu. A empresa foi crescendo, eu falei, cara, não vai dar. Só com o lucro crescer, eu queria velocidade. Eu falei, vou pegar um empréstimo. O que eu fiz? Tinha opção. Eu já estava girando conta no banco, tinha opção. Né? Fui lá e peguei empréstimo com meu pai.
Você entendeu? Era melhor ter pego com o Itaú, né? Porque pelo menos o Itaú não dormia comigo, né? Hoje em dia é o Family Friend, né? Que você fez. Levantou o fundo familiar. Né? Era melhor ter pego com o Itaú, viu? Porque pelo menos assim o Itaú não ia dormir comigo, né? Então peguei o empréstimo, consegui pagar, valeu a pena, consegui fazer meu negócio crescer, investir tudo no negócio, consegui fazer o negócio crescer, fui pagando com juros, meu pai, direitinho, né? E foi assim a bênção da minha vida. Meu pai, ele falou assim, ó, você tá na sua primeira faculdade, fiz publicidade e propaganda na FAAP, né? Falou, você estuda de noite, vai trabalhar e paga a sua faculdade. Legal. Eu não vou pagar. Mas, se você quiser o dinheiro emprestado para melhorar a sua empresa, eu empresto. Mas pagar a faculdade eu não pago. Ó, Então, eu já tive também esse apoio do foi meu incrível, pai. né? Eu já tive esse apoio do meu pai. Prefiro investir no seu empreendedorismo do que no... Então, aqui não tô aqui para dizer qual que é o certo e qual que é o errado. Não tô dizendo aqui que empreender é o certo, hein? Não falei isso aqui. Eu não sou guru do empreendedorismo, não sou empreendedor de palco e não, o empreendedorismo não é para todo mundo. Não é, né? Independente do que o Pablo Marçal fala. Empreendedorismo não é para todo mundo. Mais uma disrupção. Não é para todo mundo, cara. Então, o que acontece? Eu tenho uma esposa que ela pinta, né? Ela fez administração no Mackenzie, mas ela pinta. E ela pinta você, faz seu retrato falado, assim, a polícia te pega na hora. E ela faz arte, faz obras incríveis. Quem ensinou? Não vai adiantar eu fazer a escola de belas artes. Não vai fazer a escola em Paris, que eu nunca vou ficar igual a ela, que nasceu assim. Sim. Ok? Nós temos inclinações, não há o que ser feito. Sim. Né? E já você não perde por esperar que nós vamos falar disso já lá em RH. Sim. Porque isso me ajudou muito a balizar como eu trabalho com RH, que é o que está no meu livro, Empreender Sem Adoecer. Não adianta procurar que não lancei ainda. Mas está no meu livro, Empreender Em breve. Tem um capítulo só bem polêmico, talvez seja a parte mais polêmica do livro, Empreender Sem Adoecer. É possível? Ricardo, você me perguntou ontem, eu vou te devolver a pergunta. Empreender adoece? Mais uma disrupção, né? Empreender é uma atividade insalubre. Totalmente, né? Empreender é uma atividade insalubre. Então, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Da forma que está sendo vendida a coisa, não vai dar certo. Então, tem esse guru famoso, se é coach, se é guru, o que quer, não sei, mas ele fala que empreender todo mundo, larga sua CLT, porque queima, tem gente até fazendo fogueira com CLT, né? Que isso? Não. É um desrespeito isso com as pessoas que trabalham, né? E não faz sentido nem vamos dizer, na balança aí, né? No equilíbrio das coisas. Tem as pessoas que têm, sim, condições de empreender, estão aptas a isso, e tem aquelas que não, que ele quer estar ali dentro daquele sistema mesmo e ok, né? A gente precisa que essas pessoas também sejam boas nas suas funções e não necessariamente empreendendo, né? Então, um equilíbrio necessário, né? Se todo mundo for empreender, como é que faz, né? Não tem jeito. Sim, e vai além. Você pode ser, sim, um empreendedor dentro do CNPJ das pessoas. Dentro do CLT também. Exato. Então, qual seria a chave aí que você pode pegar para você e vai funcionar? Empreendedor, para você contratar pessoas, ter um CNPJ, contratar pessoas, ser ali um pivô, protagonista de toda a situação, de um ecossistema inteiro, isso é para líderes. Isso é para líderes. Sim. E sim, apesar de você poder desenvolver uma liderança, né, e também, lembrando que, parênteses, né, é independente desse líder ter aquele 1% que Deus dá, assim como minha esposa já nasceu pintando, assim como meu primo já nasceu tocando violão, já com ouvido de música, já nasceu assim, mesmo não tendo feito aula nenhuma. Você também nasce para liderança. É o talento ali, né? Já nasce. E tem aquela história. Mas é possível formar também. Sim. Mas você já nasce. Assim como é possível você entrar numa escola de música e aprender a tocar violão. E aí eu te pergunto, será seu talento natural? Não. Você jamais vai tocar como aquele que tem Nunca irá. Talento natural, né? Nunca irá. Tá? Então é possível, sim, você se formar em liderança, tá? Mas dá pra perceber a diferença, tá? Dá pra perceber. E a gente vê que o líder que ele nasce, né, com essa liderança desde criança, né? Desde criança.
Eu já era capitão do time de futebol na escola. Você nasce com um fardo que você nasce. Eu acho incrível como as pessoas ficam, às vezes, invejando isso. Não é nada para ser invejado, tá? É um fardo. E eu costumo brincar que eu carrego cruz até no nome, né, cara? Então, eu carrego cruz no nome e ainda Deus já me dá essa. Porque ser líder é um fardo. É um fardo. Ô, Ricardo, e abrindo um parênteses nessa história, e a gente pode entrar no papo do RH. Isso tão é verdade, né? Que eu já tive problema na minha empresa de colocar em cargo de liderança alguém que não tinha liderança e era um excelente profissional, mas não um excelente líder. Sim. E eu perdi um excelente profissional na posição e depois fazendo um one-on-one ali, fazendo uma reunião de feedback, a pessoa falou, olha, eu não gosto de ser líder, eu não quero estar nessa posição, não gostaria de estar, eu achava que eu queria. E aí depois que a pessoa senta nessa cadeira, ela vê que, opa, é o que você falou, é um fardo, né? Não é uma coisa boa como as pessoas às vezes pensam que é, né? Não. Eu tenho um dos capítulos do meu livro fala no CIO, né? C-I-O, né? Onde a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos quereres, né? Os nossos sonhos, né? Na realidade podem muito bem ser ilusões. Sim. Que simplesmente elas eclipsam essas 3 letrinhas, C-I-O, CIO, carência, inveja e orgulho. Tá? A liderança não é um lugar para gente carente, nem invejosa, nem orgulhosa. A liderança é servidão. O pessoal fala que liderar é servir. Amigo, liderar é servidão. É um fardo enorme ser líder. Eu vou te dizer que fui me desenvolvendo, já tinha esse talento natural. Desde 1993, começa em 1990. Em 93 eu descubro um hobby intelectual meu. Mitologia grega, estudo da Cabala, estudo dos números, até hoje. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, até hoje. Avançando lá no futuro, hoje a minha empresa, por exemplo, há mais de 10 anos, há uma oração todas as segundas-feiras às 8 da manhã. Há mais de 10 anos. Precisamente das 8 às 8h30. Onde a gente faz uma liberação, as pessoas falam, porque você tem muitas pessoas em tribos ali diferentes na empresa, porque eu tenho fábrica, eu tenho mídia digital, eu tenho logística, enfim, eu tenho e-commerce, são pessoas muito diferentes, sim, são tribos muito diferentes. Perfis diferentes, né? Perfis diferentes. E que remetem à nossa ancestralidade de milênios, se você quer saber. Então, esse momento ali de manhã é um momento onde as pessoas falam. Porque inúmeras coisas que são feitas e são invisíveis, se elas não forem feitas por pessoas muito simples, com tarefas muito simples, a empresa para. Sim. Então lá elas têm um momento de dizer o que elas fizeram, as dificuldades, os problemas que elas tiveram e também aquilo que elas fizeram de legal, que mudou, que melhorou e que projetos novos, coisas que elas alcançaram que era difícil de falar e elas falam. Então há essa liberação mental, né? Isso é um ritual diário? Toda segunda-feira. Semanal? Toda segunda-feira, semanal. Em seguida a gente fala um pouco sobre uma palavra que a gente sempre traz e debate ali, sobre liderança, e em seguida eu leio um trecho da Bíblia que normalmente embasa aquilo que eu estou falando. Em seguida nós fazemos a minha oração, que eu escrevi há 12 anos atrás. Escrevi uma oração, e que deu muito certo. Mas eu escrevi a oração justamente para não ter cunho religioso. Porque às vezes você tem pessoas, você tem pessoas de várias crenças diferentes, né? Então eu escrevi uma oração que é específica, e é uma oração que uma pessoa escreveu, e você pode pegar, se você quiser, você pode pedir essa oração, eu mando para você, você baixa, ela fala que é tua. O importante é ter intencionalidade. Tá? Porque a empresa, ela tem que ter, na minha visão do empreender sem adoecer, um cunho espiritual. Então, avancei no tempo. Voltando no tópico, eu descubro ali um hobby intelectual, entre outros hobbies, né? Sim. Era jogar futebol e era motocicleta desde os 10 anos de idade. Sim. E aí onde eu começo a ir para a feira do AMB, famosa feira do AMB em São Paulo, capital, sim, onde todo domingo as pessoas se encontram lá, até hoje, para vender seus carros e motos. É uma feira agitadíssima, já foi mais, né? Mas agitadíssima. E lá eu começo a comprar e vender moto, onde eu monto a minha primeira concessionária e fui parar com concessionárias, um jovem de 30 e poucos anos, solteiro e rico. É uma pessoa que já tem casa própria. Camiseta para concessionária. Aí, 8 anos depois, eu vendo a minha confecção para uma pessoa no Brás.
invisto tudo na concessionária, faço ela crescer e virei um jovem rico, solteiro, morando na sua casa própria, paga. Já tinha tido o melhor carro que podia ter na década de 90, eu já tinha tido, uma BMW Z3 amarela conversível. Já tinha tido uma Ninja ZX PTO qualquer, a melhor que existia. Então, na década de 90, vamos por assim dizer, os meus sonhos materiais ali, eu os concretizei cedo. Para uma época que não existe internet. Concretizei cedo, né? Então, eu avançando no tempo, estou ali com aquelas 4 empresas, monto uma 5ª empresa, e essa 5ª empresa com um sócio. Então, como nunca ninguém na minha família morreu, não tinha morrido, e como nunca ninguém ali na minha família, né, de sangue ficou doente, normalmente, você está ali, já estava quase 20 anos empreendendo, então com 36 anos de idade, nós estamos falando em 20 anos, com 36 anos de idade. Comecei com 16, né? E aí minha mãe, então, começa a comentar que eu fiz uns exames e tinha aparecimento de alguns pólipos, algumas questões ali intestinais, e aí eu percebo minha criptonita ali. Eu já tinha tido problema financeiro, problema de dinheiro, problema de relacionamento com mulher, essas coisas, isso aí foi tranquilo. Não mudava nada meu dia, não mudava nada. E eu aprendi ali que onde está seu bloqueio pode estar o seu propósito, pode. Porque ali eu fiquei arrasado. Não conseguia trabalhar, estive bem perto de uma depressão, né? E essas pessoas com TDAH e depressão é engraçadíssimo, né? Porque o TDAH na depressão é engraçadíssimo. Você continua fazendo tudo. Você continua agindo, mas tá com depressão, tá ligado? Tá mal. Mas tá lascado da vida ali. E eu encontro uma pessoa que lá, aí nós estamos falando aqui de 2007. Mas lembra que lá em 93 eu começo meus hobbies intelectuais. Sim. Porque lá em 93 eu conheço uma pessoa. E lá em 2007 essa pessoa aparece de novo e fala, pera um pouquinho. Que é isso? Não tô te reconhecendo? Cadê aquele rapaz? Você vem comigo. Ele muito sábio, desde aquela época, né? E ele muito sábio fala, olha, eu vou te levar no hotel onde tá tendo uma pessoa fazendo uma apresentação que ela escreveu um livro. E eu vou nesse hotel. Eu compro o livro, assisto a apresentação, e o cara falava maluquices do tipo detox. Ele falava em 2007 coisas do tipo, o seu intestino é o seu segundo cérebro. Lá em 2007, no livro dele, a fala dele, ele ensinava a gente a ler contrarótulo de... Você já pensou? Ler contrarótulo de produto de supermercado em 2007? Não, até hoje, muita gente não faz isso. Né? Mas já pensou? Em 2007, mas em 2007, mas ainda hoje você ainda tem algum lugar pra você ir. E em 2007? 2007, só pra recobrar a memória das pessoas. 2007, pra resumir. Ovo faz mal. Sim. Come margarina Becel que é bom. Só pra lembrar 2007. Tava na casa de todo mundo a margarina Becel. Né? Só pra lembrar 2007 era trash, né? Era a treva. 2007, assim, era o Brasil treva. E você aprender a ler aquele livro, entender o funcionamento da comida no seu destino... não faz bem para sua esquizofrenia. Porque você não tem o que comer onde comer. Era terrível. Mas eu resolvi acreditar e levo isso para minha mãe e levo aqueles suplementos que esse médico traz dos Estados Unidos. Minha mãe fica boa e eu tinha feito a promessa. Se minha mãe ficasse boa, eu abri uma empresa daquele produto que ele trazia dos Estados Unidos. E ele falava sempre para mim, Ricardo, eu não trato ninguém com nada do Brasil, porque no Brasil tudo é batizado. Batizado é mexido, né? Não é real. Não é cortado, é falsificado. Não sei qual é a melhor palavra para isso. Mas batizado é tipo... adulterado. Adulterado, perfeito. Tipo a gasolina, depois de gasolina, que acontece até hoje. Né? E falou, então não compro. Então, eu não sei de nada. Eu tô há 20 anos no mercado de moto, off-road, jeep e tal. Não sei, cara. Não entendo. Não teve propósito, eu nem sabia o que era essa palavra com 36 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar. Business plan, esquece, né? Não tem BP, não tem isso. Vamos fazer, prometi pra Deus, eu sempre fui cagão. Então eu acho realmente que Deus vai me castigar, quando eu prometo algo e não cumpro. Eu acredito nisso. Fui pagar minha promessa. E nisso, esse doutor, vocês devem estar curiosos em saber o nome dele, né? Sim. Um tal de Lair Ribeiro. Sim, conheço. Né? E ele era só um médico muito à frente do seu tempo. Até hoje, na realidade. Até hoje. Aí você fala, mas tem um monte de hater. Mas quem não tem hater, não tem lover. Não tem jeito. É né? isso.
E ele é um cara muito à frente do seu tempo, sempre foi. Aprendi a admirá-lo, tenho a amizade dele, graças a Deus. O ano passado, inclusive, fiz ali 2 ou 3 podcasts com ele, né? Uma pessoa, assim, de uma sabedoria, assim, pessoalmente, de conversar, de conhecer, assim, é possível... Ele tem uma presença. Legal. Ele tem uma presença, saca? Ele tem uma presença. A sabedoria dele é o tipo de sabedoria que dá uma presença no lugar onde ele tá. Tá? É. Já li alguns livros dele. Tá? É. A sabedoria dele, ela propaga a frequência. Eu não sei se você sabe, mas a frequência do nosso coração, ela atinge até 3 metros. Você sabia? Não. Nosso cérebro alcança, dependendo da pessoa, alcança 7 metros. Caramba. É, tá? Só pra vocês saberem. E fui montar essa empresa, encontrei uma doida lá em Santa Catarina, falei pra ela, contei todo o meu plano mirabolante pra ela, ela resolveu acreditar em mim, nós estamos juntos até hoje, há 14 anos. Olha só. E o primeiro produto que eu lancei foi o Aloe Potion, que era um suplemento de vitamina C com aloe vera, que ele, com 1 colher de sopa por dia, você abre, põe na geladeira, toma 1 colher de sopa por dia, muda a vida da pessoa. Porque a sua vida também começa no seu intestino. Ah, eu tenho isso, eu tenho suplemento e tal, tem um monte, eu posso ficar aqui, fazer um podcast só sobre fitoterapia. Porque eu também, hoje, também sou formado em fitoterapia e naturopatia. A gente pode voltar aqui e falar só sobre isso, que é fantástico, é um mundo incrível, que muda a vida de pessoas. Mas a grande realidade é que, primeiro de tudo, você tem que olhar para a água que você está tomando, a quantidade de água que você toma. Primeiro. Então, assim, jamais... se eu fosse dar... Você fala, Ricardo, eu quero me dá a dica número 1. A bala de prata, todo mundo quer uma, né? Um macete, né? Cara, não que exista, mas... eu só tenho que escolher uma? Vai dormir todo santo dia com a sua garrafinha de água. Antigamente eu levava a copa, eu não levo mais pro meu gato, eu peguei meu gato bebendo na minha água, no meu copo, eu não levo mais. Eu levo a garrafinha de água, leva a sua garrafinha de água, põe a tampinha na garrafinha. Virou, pôs o bubu na cama, não pôs nem o pé no chão direito, toma a sua garrafinha de água. Quantos ml? 250 em média. Não sei seu tamanho, mas vai de 200 a 300 ml de água. E encharca de água antes de sair da cama, porque depois que saiu, filho. E depois você faz sua oração. Não sei qual é. Primeira coisa do dia, tomar água. Água, a sua oração. Por quê? A segunda coisa é a oração. Pra você não fazer ela na cama, pra você não correr o risco de voltar a dormir. Levanta, vai pro seu canto que você escolheu. Tá lá no meu livro, Empreender Sem Adoecer. Eu ensino a escolher esse canto, o que é que você faz nele. E vai fazer o que eu chamo de meditação funcional. Eu ensino uma meditação que você treina. Tipo treinar na academia. Você treina. Da mesma forma que se você pegar um saco de arroz na tua casa, não for pra academia, pegar um saco de arroz e você ficar... Passou 30 dias, seu músculo tá melhor. E quando você for abaixar para pegar alguma coisa, você tá mais forte, porque teu músculo, ele constrói fibras. Sim. E o seu cérebro constrói uma coisa chamada neuroplasticidade. E quando você faz ali 30 dias aquilo que eu ensino, o seu cérebro muda. E é perigoso. É bem perigoso. O risco de você perder algum amigo é grande, porque muda. Muda totalmente Você muda a cabeça, muda a mentalidade, vai mudando o ambiente, muda tudo. O que é que muda, Ricardo? Muda a consciência. Você fica mais consciente das coisas. Você percebe Você percebe mais as coisas. Você fica mais no presente. Porque qual que é o problema do empreendedor? Do líder? Qual que é a primeira coisa a esse respeito que afeta? Empreender é uma atividade insalubre. A gente começou assim, lembra? Sim. Se empreender é uma atividade insalubre, ela é insalubre por quê? Porque quando vira o dia primeiro, você só tem custos. Você não tem certeza de nada. Sim. Então você tem a tendência de ou viver no futuro ou viver muito no passado. Tanto faz. Se o seu passado está muito glorioso ultimamente, isso pode ser um grave problema. Se o seu passado está numa escassez total, isso pode ser um grave problema. Se você projeta o seu futuro baseado no seu passado, imagina, você não está nem no passado nem no futuro. Você está vivendo uma ilusão. Então o empreendedor é fundamental que ele foque no presente. É fundamental focar no presente. Por este motivo. Sim. Então focar no presente já reduz as suas chances de adoecer. Reduz a ansiedade também, né? Reduz a ansiedade. Né? Em consequência, vai... E as mágoas, né? As mágoas, né, Juliano? O que são mágoas? Ó, mágoas. São más águas. O que é uma má água? É quando você tem uma água parada. É possível estragar a água? Deixa ela parada. Sim. Ela estraga sozinha.
Porque se ela tiver corrente, ela não estraga. Então, deixar as coisas paradas, acreditar que o passado vá se repetir, tendo sido muito bom ou muito ruim, é uma bobagem muito grande, né? Sim. Então, é abandonar essas más águas, esse marasmo. Nada pode ficar parado na vida do empreendedor. Então, não existe... acho que é o Flávio Augusto que fala que não existe estabilidade, né? É uma sabedoria muito grande do Flávio Augusto. Ele fala, não existe estabilidade, é uma realidade ali. Estabilidade é aquela má água. Ilusão, né? É uma má água, é uma água parada, tá? E aí, a gente faz a proposta, ela aceita e eu começo... Então, a produzir o Aloe Potion, meu primeiro produto. Falei, como é que eu vou fazer? Mesma coisa que o Dr. Lair Ribeiro fazia. Traz de fora. Eu peguei um primeiro andar de uma concessionária minha, que ela era ociosa. Era a minha maior concessionária, mas tinha o primeiro andar ocioso. Eu fazia apresentações à noite, que nem ele, que ele me ensinou. O que eu fazia? Chamava médicos, nutricionistas, qualquer um terapeuta, ensinava ele a prescrever o Aloe Potion. Legal. Era isso que eu fazia. Só que, o que aconteceu? Eu já era 20 anos empreendedor de moto, etc. As pessoas começavam a vir, trazer outras pessoas, porque esse era o plano, multiplicar. Eu dei o nome de mensageiro aí naquela ocasião para as pessoas. A empresa não tinha nome, mas tinha um clube das minhas concessionárias de moto, chamava Mix Club, então começou. Eu usava esse próprio mailing, lembra do mailing? Sim. Começou ali naquele momento a internet de escada, tinha e-mail, lembra? Internet que você tinha que conectar de madrugada ou no final de semana para não pagar pulso, né? E aí a gente mandava e convidava essas pessoas. Elas vinham, traziam outras pessoas, me pagavam, passavam o cartão, me abraçavam e falavam obrigado. E aquilo era um choque cultural muito grande. Eu vendia moto, as pessoas morriam. Perdi um pai, perdi um filho, perdi um braço, uma perna, sei lá. Imagina, eu vendi mais de 5 mil motos, imagina quanta história tem. Quantos amigos meus faleceram de moto? Muitos. É uma realidade do setor, né? Então, uma paulada em mim, um choque cultural absurdo. E aí, nesse momento, eu começo a fazer brincadeira, porque é normal, né? Quando você sai da sua zona de conforto, você fica meio irônico às vezes, né? Tem até um vídeo meu no portal do Sebrae que eu falo assim, nossa, mas dá pra ganhar dinheiro com isso aí? Né? Deu um certo desdém, assim, uma piada, né? Uma ironia, né? E aí, passados os 4 meses, vem o terceiro assalto na minha maior concessionária. Os 3 à mão armada, nesses 20 anos, né? Os 3 à mão armada. E nesse assalto, eu não reagi a nenhum dos 3. Mas nesse assalto, mesmo o ladrão já tendo levado o que ele queria, o que ele pediu, eu já tinha um celular na época, né? Lembra do BlackBerry, né? Eu já tinha o celular na época. E aí, ele pegou o celular, pegou minha carteira, pegou mais alguma coisa, acho que o caixa da loja. E aí ele vai se afastando de costas, olha pro corredor, olha pra mim e atira. Sem nenhum motivo. E aí eu fico entre a vida e a morte no hospital. E quando eu saio do hospital, em 1 ano eu vendo tudo. Chego no atual prédio que está e começo o desenvolvimento dessa empresa, que nem nome tinha. E aí em 2011 para 2012, eu pesquiso na internet, eu escrevi um blog chamado Capitalismo Sustentável, que depois a gente uniu com o Capitalismo Consciente, que é famosíssimo hoje, né? E aí eu começo um blog chamado Capitalismo Sustentável, e nesse Capitalismo Sustentável eu estabeleço o que seria uma empresa com alguns cosméticos mais naturais, com alguns alimentos naturais e alguns suplementos naturais. Essa tríade que a gente precisaria para não se intoxicar, para permitir que o próprio corpo se cure. Porque se você cortar seu dedo, não cura sozinho? Não. Cura. Então, né, você tem a capacidade de se regenerar. Sim. Né? Então, o corpo tem essa capacidade de se regenerar. Em mais de 90%. Ele pode demorar mais, né? Mas em mais de 90%. Então, você tem todo ali um conceito de vida que a gente ainda não entendia, que é o way of life de hoje. A gente não entendia. Sim. Vamos entender. Isso é 2010, só para entender, para 2011. Então, o que a gente estava fazendo ali? Inventando uma coisa que existe hoje, chamada estilo de vida. O way of life. É ali que a gente inventa aquilo. Aí você fala, você é do ramo de produtos naturais? Não, hoje é conhecido como produtos naturais, mas naquela época nem existia esse ramo. Pra você ter uma ideia, nos chamaram para ir numa mesa, uma feira em 2012, a gente vai, chamada BioBrasil, famosíssima hoje, Natural Tech, famosíssima. A gente vai nessa feira, era uma feira hippie. E eu até olhava e falava, gente, será que eu vou ter que usar chinelo com meia? Porque as pessoas vendiam um incenso, uns badulac, umas comidas que não tinha como comer aquilo.
Sim. Né? E é nesse contexto que nasce uma coisa que a gente tinha que dar um nome, não existia esse ramo de produtos naturais, Sim. e aí a gente vai dar o nome de Nação Verde. Tem esse nome, e o pessoal pergunta, é por causa do Mundo Verde, mas nem sabia que existia Mundo Verde, meu filho. Né? Mundo Verde Pessoal, provavelmente veio depois. Não, né? Muito antes. Foi antes. Mundo Verde, sei lá, 30, 20 anos antes. A Mundo Verde deve ter 40 e tantos anos hoje. A gente tem 14. Tá fazendo esse ano, 2024, nós estamos fazendo 14 anos de vida. Legal, cara. E aí, assim, os demais produtos, né, da Nação Verde, eles foram surgindo na medida que você foi entendendo ali a necessidade desse público de ter produtos para complementar questões ali do dia a dia ali. E aí você foi preenchendo essas lacunas com esses produtos? A empresa já nasceu muito na frente, assim, do tempo dela. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, essa construção de produtos que vai de 2011 até 2012, a gente já tinha ali cosmetologia natural e orgânica, a gente já tinha ali alimentos naturais e orgânicos, a gente já tinha ali suplementação natural, a gente já tinha ali comida de cachorro natural, a gente já tinha ali shampoo de cachorro natural e orgânico. A gente nasceu muito à frente do tempo, mas muito à frente, muito à frente. E nascer muito à frente do seu tempo tem seu preço. Sim. Porque a sociedade não te compreende. O pessoal não estava pronto ainda para esse tipo de produto. Não estava. Mas sempre foi uma empresa muito vibrante. A gente já nasce na internet. A gente já nasce com uma coisa chamada DNVB. Então a gente já nasce no e-commerce, a gente já nasce com venda direta, marketing de nível, a gente já nasce assim. E aí eu escrevo o meu primeiro livro chamado Método AL, que isso não está publicado, aberto, eu só entrego para os meus franqueados, para os meus mentorados, onde o sonho sensacional é transformar uma pessoa que não teve a mesma educação empreendedora que eu tive, é transformar essas pessoas em empreendedores. Esse nasce o sonho ali com um livro chamado Método AL, que já está na 3ª edição, mas não é distribuído. Eu só entrego eles para os meus mentorados e franqueados, como eu falei. Então ali é um livro que a pessoa lê, recebe em casa, já com algum kit de marketing, ela estuda, faz uma provinha, vem para minha aceleradora e fica 5 dias dentro do meu ecossistema aprendendo a ser empresário. Aliás, desculpa, aprendendo a ser empreendedor. Ser empresário já é um desenvolvimento dela. A visão da Nação Verde. Né? Sim, é que nesse caso a gente foca na Nação Verde, mas é possível. Eu tenho essa mentoria aberta. Para qualquer pessoa que queira entender essa visão que você tem. Lá aí. no meu Instagram, no @eu sou Ricardo Cruz, eu tenho lá, né? Foco mais em profissionais da saúde ou gente que quer ser profissional da saúde. Foco mais, mas qualquer serve para qualquer um, né? E claro que a gente tem todo um diagnóstico para saber se é possível mentorar. Normalmente são micro e pequenas empresas, que é meu foco de trabalho, tá? E tem uma visão bastante disruptiva e bastante empreendedora raiz do negócio. E realmente é possível transformar essa pessoa. Cara, é possível e de preferência que ela aprenda os pilares básicos até antes de empreender. Que é até mais fácil de ensinar. Aquela história, né, dos vícios que a gente cria, né? Sim. Ou das historinhas que a gente ouve dos gurus por aí, cria aqueles vícios mentais, né? Aqueles lugares comuns bem perigosos, né? Bem perigosos. Ô, Ricardo, e eu acredito que dentro da sua mentoria e provavelmente nesse processo aí dos franqueados, você deve passar essa visão aí do seu método, né? De contratação, do como você faz aí o RH, tem empresa hoje que tá chamando de outro nome, mas como é que é seu processo? Cara, nesses, hoje, 33 anos de empreendedorismo, eu venho e descubro uma coisa que já era meu hobby, lembra? Intelectual, onde eu estudo numerologia, cabala, astrologia, não é horóscopo, hein? Não é predição, né? Não é... Aqui é da revista Capricho, não é isso, né? Não é aquele e-mail que a pessoa se cadastra e recebe, olha, câncer, né? O dia é muito bom para os relacionamentos, não é isso, tá, pessoal? Não é horóscopo, né? Mas é uma condição, né, que o... Porque assim, Julia, existe uma gramática universal, que ela tem milênios, né? Ela tem milênios. Essa gramática universal, ela, por mais que a pessoa comum, ela não queira aceitar,
Mas essa gramática universal, ela está instalada de forma concreta em todos nós. E é uma unidade assim mineral da gente, não tem como transformar, não tem como mudar, tá? O que a gente faz é evoluir. E a partir desse autoconhecimento com U de próprio, porque assim, Julião, as fases são essas aqui, Sim. tá? Ó, conhecimento, autoconhecimento com U e autoconhecimento com L, de conhecimento do alto. Então, precisamente, nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de mente, nós estamos falando de espírito. Essas coisas não tem como se separar. Sim. A mente, essa mente está ligada ao conhecimento, ela no segundo momento ela vai estar relacionada ao autoconhecimento com o U. É você se conhecer. Então, o uso dessa simbologia, que lá no capítulo do livro é simbiologia, que é você entender a sua fisiologia e entender dos símbolos que geraram você. Freud, quando escreveu as cartas para Jung, seu discípulo, que eles rompem, né? Eles têm uma separação. Jung é discípulo de Freud, mas depois, num certo momento da vida, vai para cada um para o seu lado, porque as ideias começaram a não bater muito, né? Mas depois eles recobram essa amizade e nas cartas entre eles fica muito claro, essa simbologia aparece. E que Freud, que baliza hoje muito do que o Ocidente entende como psicologia, né? Onde ele faz ali a tese do id, do ego e do superego, ele escreve nas cartas que nada mais é, a simbologia, nada mais é do que o seu sol, o seu ascendente e a sua lua. Mas já pensou se ele falasse isso? Iam queimar o diploma dele, né? Então, assim, você tem também Joseph Ratzinger, te lembra alguma coisa? Tem um livro dele, onde você vê claramente que ele também é entre outras formações, ele é um astrólogo. De que nós estamos falando? Papa Bento XVI. Se você vai na igreja do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, aliás, se você não foi, vale a pena ir. O que é que você vê na igreja? Os 12 símbolos do zodíaco estão representados pelos 12 apóstolos. Tudo tá relacionado. E não vai ser a ciência de hoje, não vai ser a neurociência moderna, não vai ser o DISC. Quando eu estou conversando com algum profissional competente nessa área, a pessoa sempre fala, mas o DISC. E tem DISC, tem outras ferramentas que podem ser usadas e ok. E o DISC, Ricardo? A gente tem o DISC lá na empresa. Não é? Então, para quem não sabe, dominante, influente, estável e conforme, não é? E você tem as perguntas para fazer ali, que estão ali estabelecidas. Né? Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Você que já está me julgando, não esquece que o DISC é da década de 30, depois publicado mesmo, mais consolidado na década de 40, a gente está falando de pouco mais de 70 anos. E eu estou falando de milênios. Eu estou falando de algo que existia antes de você existir. Sim. Tá? Só para você que já está me julgando aí, tá bom? Só para lembrar, só para lembrar que eu tenho o DISC também, estudei o DISC, né? Entre outras coisas, tá bom? E a simbologia, ela está dividida em 12 casas, simplesmente 12 casas, e ao longo das 3 décadas, eu fui testando isso no dia a dia. E aí ocorreram episódios assim que me deixaram frustradíssimos. Ou seja, eu validei primeiro, eu mesmo. Você conseguiu validar na prática. Na prática. Nunca implantei em ninguém. Não. Nunca implantei em ninguém. Por quê? Primeiro porque eu quero que isso esteja bem balizado no meu livro e bem explicado. Né? E a promessa é resolver 50% dos seus problemas. 50% é um bom número. Já tá bom, né? Resolve bem mais, mas já tá ótimo. Eu faço a promessa de 50%. Só de eliminar ruído, sim, só de você ter descoberto quais são as suas principais inclinações, se ficou confuso para você, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Deixa eu ver se ficou confuso. Deixa eu tentar lembrar você rapidamente de onde você veio. Você veio de um buraco. No chão ou numa caverna. É dali que você veio. E de noite você não saía. Poucos saíam à noite. E você saía para caçar. O arco e flecha não tem milênios para você caçar brócolis. A vida era difícil e perigosa. As mulheres cuidavam, em sua grande maioria, da tribo ali, da família. sim.
e cuidavam das coisas menos perigosas, em sua grande maioria. Não todas, mas em sua grande maioria. Sim. E os homens eram dados à caça, alguns. Alguns eram dados ao sacerdócio. Alguns eram dados à agricultura. Alguns eram dados à guerra. E ali, os 4 elementos estavam juntos. Água, ar, fogo e terra. Os 4 elementos que formam tudo. E que, aliás, formaram você. São esses 4 elementos, que é de onde a gente veio. Então, lembrando você que essas inclinações de milhares de anos, eu não quero dizer milhões, mas na minha crença é de milhões, de milhares de anos, para não dizer milhões, estão aí em você agora, governando você. Muito mais do que você gostaria de admitir. Mas elas estão aí agora, governando você. Essa sua ancestralidade. De modo que, para tirar o misticismo, não é misticismo. Falar, eu não acredito em zodíaco. Nem eu. Não é uma crença. É a mesma coisa eu falar, quanto é 1 mais 1? 2? Fala, não acredito. Fala, problema seu. Não vai deixar de ser 2 porque você não acredita. É algo que tá ali já, né? Não vai deixar de ser 2. Né? É sobre isso. Né? Então, para explicar para você, tirar o misticismo, para tirar aí a aura me fugiu a palavra agora, mas para tirar a aura de qualquer tipo de predição, qualquer tipo de ciência oculta, não é sobre nada disso. Okay? É inegável que o ano começa na primavera, em março. Não começa em janeiro. Janeiro é a era moderna. Organizou, ficou bonitinho, de janeiro a dezembro, assim, tá bom? Toca o pau, que funciona. Mas não começa. O ano começa em março, na primavera. Então, se você quiser saber de março a fevereiro, que é como é, de fato, a essência do ser humano, ela começa nos primeiros raios do sol da primavera. É ali que o ser humano começa. E cada uma das estações, que são 4, e cada um dos elementos que nos formaram, que são 4, determina a forma que você pensa, a forma que você vê o mundo e a forma que você reage. E tudo que você precisa saber é se você nasceu no começo, no meio ou no fim de cada estação do ano. E isso aí muda. Então nós temos o começo, o meio e o fim da primavera? Nós temos ou é minha opinião? Nós temos. Nós temos o começo, o meio e o fim do verão? Nós temos ou é minha opinião? E assim do outono e do inverno? Nós temos. Então deixa eu descobrir uma coisa sobre você. Ou você nasceu no começo, ou no meio, ou no fim de uma estação do ano. Sim. E é tudo que a gente precisa saber. Entendi. Começa ali. Quando você... E eu tenho a minha palestra sobre isso que é engraçadíssima. Né? Quando você... Mas ela só serve para você... Você ter o conhecimento, lembra? Para que isso serve? Para o seu autoconhecimento com U. E para depois para o seu autoconhecimento com L. Para que no mínimo você entenda que existem forças. Existem forças. Muito maiores. Quando você olha para o céu, você tem aquilo que você pode chamar de firmamento. Aquele escuro. E pendurado ali tem os planetas ali. Nós vamos chamar de planetas ali. Você tem a Lua, você tem o Sol, esse tem Mercúrio, Vênus, e aí você tem Marte. E em seguida você tem Júpiter e Saturno. Aí você fala, Ricardo, e Urano e Netuno, esquece. Eles não têm influência, porque você não os vê. E como você não os vê, eles não têm influência, eles não passam ali, naquela estrada zodiacal. Eles não passam ali. Porque estão muito distantes. Então a grande verdade é que quando você nasceu que 12 de janeiro. 12 de janeiro. Muito bem. Então é um cara ali do meio, já do final do inverno, né? Ainda não, né? Tá no meio do inverno ainda. É. Tá no meio do inverno. 12 de janeiro não é verão? É, pois é. Não é. Não é porque a relação ela é setentrional, né? Eu não... É do norte. Ah, sim. Papai Noel, de barba. Verão aqui, né? De barba, de trenó, com neve. Não é o Papai Noel? É.
Pois é. É porque a relação zodiacal ela é setentrional. Só que tem um detalhe, então não funciona. Eu tô no hemisfério sul. Não, então. Mas aí você tem que lembrar que é a mesma coisa. Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. É a mesma coisa. Então, a influência energética é a mesma. Nós não estamos falando do norte ou do sul. Sim. É que a simbologia, ela está escrita de forma boreal e não austral. Então, a simbologia, ela vai determinar você. E por que isso é tão importante? Por que isso pode até tomar, sei lá, a maior parte do podcast? Não sei. Talvez porque você seja a coisa mais importante para você. Talvez porque para as empresas, as pessoas sejam a coisa mais importante. Sim. E é assim que eu te provo que para mim elas são. E não porque está escrito na parede. Eu provo para você que as pessoas são... Né, é tudo, né? É tudo. Né? Desculpa a correção, mas não as pessoas, mas as pessoas certas. Sim. Nos lugares certos. É tudo. Essa é a frase. Isso é muito do que a gente vê, né? Não adianta ter as pessoas certas nos lugares errados. Então, assim, a dificuldade... Nem as pessoas erradas no lugar certo. Exato. A dificuldade não é só o perfil, né? Não é só a pessoa em si, mas principalmente colocar elas nas posições corretas, né? Então, se você tá lá, você é um cara do meio do inverno, tudo que a gente precisou entender é que você é do signo de Capricórnio. É isso que a gente tem que entender. E como você tá no dia 12, você já tá ali pro final dessa estação. É isso. E aí, a partir disso, você começa a desenhar tudo. A leitura ali. Você começa a desenhar tudo. Então, como o ano começa na primavera, começa em março, os primeiros raios do sol é aquilo que muda tudo, que inicia tudo. Como assim? Cara, até poucos dias atrás, uma coisa muito doida acontece. Até o dia 20, 21, assim, era só neve. De março era só neve. E agora aqueles primeiros raios de sol já traz uma euforia na gente, já traz um fogo na gente, que a gente quer começar o troço. Olha os raios de sol. Olha só, o urso vai sair da caverna quando? Agora. É agora que a gente vai ter que preparar o terreno, vamos agitar isso aqui. É agora que já dá uma certa fúria na gente, dá uma certa ansiedade da gente de fazer as coisas. Vamos começar isso aí, gente. O fogo começa. O símbolo do fogo começa na primavera. Com o primeiro signo. De quem que eu tô falando? Quem é o signo mais difícil que as pessoas... esse signo é muito difícil. Áries, né? Começa lá, né? Então, depois de Áries, que prepara, começa tudo, limpa tudo. Se tivesse um ariano aqui, eu já tava passando pano na mesa aqui, ó. Né? Limpa tudo, prepara tudo. Porque a nossa humanidade, ela vem da agricultura. Ela vem do nomadismo, ela vem da caça, ela vem da coleta. A nossa humanidade é isso. Sim. Gente, deixa eu só lembrar vocês. Tudo que vocês vivem hoje não tem mais de 100 anos, tá bom? O que você faz hoje, o seu modo de vida, não tem 100 anos. Eu estou falando de milênios. Tá bom? Então, esses milênios estão aí dentro de você agora. Agindo agora, nesse momento. E você não pode fazer nada sobre isso, mas pode evoluir. É um outro podcast, tá bom? Mas, se eu tiver descoberto que existem as 4 estações do ano e cada estação vão 3 símbolos. É o signo, Ricardo? Mas são símbolos. E se eu descobrir e formatei uma tabela onde nós conseguimos encaixar nas empresas essa simbologia da forma correta? Mudaria a sua vida? Com certeza. Mas eu descobri. Olha só. E testei. E passei por algumas frustrações por ter feito isso. Como, por exemplo, o RH preenchendo uma data de nascimento errada. Onde eu fico muito tempo frustrado, achando que tudo aquilo que eu tinha construído... Foi um erro de leitura, né? Não funcionava. E aí acontece um episódio engraçadíssimo, cara. Engraçadíssimo isso. Mas eu já conto. Só pra você entender. Então, depois de Áries, tem que começar. Vamos fazer. É bom em começar tudo. Mas pode não ser tão bom em terminar. Né? É bom em botar ordem nas coisas. Mas pode não ser muito bom em se comunicar. Comunicar essa ordem. Sim. De repente a intenção é boa, porque tem que arrumar o terreno, vamos roçar isso aqui, meu filho, tem que plantar. Acabou. Sai da caverna. Acabou a moleza.
Bora! Tem que começar isso aí. Quem que falava assim? Quem que batia de frente? Difícil de comunicar. Sua comunicação se voltava contra ele. Sim. Bolsonaro. Viu? Quem vem depois? Quem é que vai botar o negócio em ordem agora? Quem é que tem que ter energia material? Se preocupa em, não é? Comer. Bora que nós temos que comer. Vamos plantar isso aqui, vamos botar semente aqui. Quem é preocupado em liderar materialmente as coisas, quem é preocupado em liderar esse troço para esse negócio nascer aqui, porque tá preocupado em comer, é o taurino. E depois tem que comunicar isso aí, né? Vamos falar. Vamos falar pro povo que vai nascer. Eu não sei se... Ele nem sabe direito se plantou alface que leva 28 dias, se foi mandioquinha que leva 9 meses. Mas ele já tá falando ali. Eu não sei muito bem. Eu acho que é 9 meses, eu acho que é 28. Não sei, mas vamos falar que vai nascer o negócio. E aí começam os geminianos, vão comunicar isso aí. Que é ar. Vamos comunicar. E assim eu posso continuar aqui, ó. Tem Os várias 12. as características. E você vai relacionar e você vai sim estabelecer esse comportamento com cada um deles. E se você os coloca de uma forma onde eles se instalam na realidade deles, que está mais propensa àquela energia ancestral, Aí, menos ruído, menos problema de saúde, menos conflito. e aí vai embora. Menos conflito. Por isso que eu volto lá no começo do podcast, lembra quando eu falo, olha, se reduzir 50% tava bom? Já resolve muita coisa, né? Porque a gente sabe que as pessoas é a parte mais importante do negócio. Não adianta você ter processo, você ter sistema, você ter todo um aparato, você não tem as pessoas. E com essa visão você consegue colocar as pessoas no lugar certo e fazer com que elas realmente funcionem, né, nas suas posições, né? Faz bastante Elas sentido. estarão mais relacionadas ao lugar de potência delas. Sim. É sobre isso, o lugar de potência delas. Episódio rápido, né, que eu passei por ele, né? Tava lá um dia, isso aí, a minha primeira matriz rodando, funcionando. E aí tem um problema, eu sou chamado, e aí tem uma celeuma ali na reunião, e a pessoa até, né, pra mim tava tudo bem, eu falei, olha, já que é assim, eu fui lá, resolvi, pus os panos quentes, o quê? Algumas pessoas da minha empresa ficaram incomodadas do jeito que a pessoa falou comigo, mas eu sou seguro. Disse, não, eu tenho inteligência emocional, não tenho muito vaidade, orgulho sobre isso, não. Eu queria resolver. Resolveu assim. Passa alguns dias ou semanas e acontece tudo de novo. Eu tava em viagem, minha secretária me liga e me comunica. Eu falo, não é possível, cara, minha matriz não funciona, cara. Muita treta, eu fico decepcionado, né? Onde eu falo, puxa, infelizmente, né, não funcionou como eu esperava, né? Tá acontecendo problemas, né? Esse é o terceiro já que acontece, né? É realmente uma pena, realmente não funciona. Uma pessoa de tal simbologia não poderia se comportar desta forma. Ela, não senhor Ricardo. Não senhor o quê? Ele não é dessa simbologia. Falei, lógico que é. Conheço minha empresa, eu que montei todo. Não é, senhor Ricardo. Ele é, sim. Senhor Ricardo, ele não é. Falei, então você vai lá no armário, pega a ficha dele, tá tudo impresso lá. Já tá aqui na minha mão, senhor Ricardo. Eu só queria entender. Então a RH anterior tinha preenchido a data de nascimento errada. Cara, e ali eu paro o carro na estrada, cara. Juro por Deus, eu dei até uma descarga emocional, sabe? Eu paro o carro na estrada e falei, gente, funciona. Funciona, gente, funciona. E aí eu ligo pra ela de volta e falo, demite ele. A hora que ele chegar às 6 da tarde, indeniza o rapaz. Não precisa fazer o negócio de... Lá é SLT, né? Que a gente trabalha. Tem aquele negócio lá de... Como é que chama? Sei lá. Comprei o aviso. Aviso prévio lá, que esse trem lá. Aí eu falo, não precisa. Paga o rapaz, paga a multa, indeniza ele tudo bonitinho. Fala que você tá agradecido. Mas que às vezes a vida é assim e tá tudo bem. Os caminhos bifurcam. E tá tudo bem. E foi feito.
Daí pra frente, a gente estabeleceu uma planilha amarrada, onde não tem como preencher errada, acende cores de acordo com o lugar que a pessoa vai. Se ela tentar botar uma pessoa diferente, acende Não vermelho. Acende vermelho, é um problema seu. Você tem que compartilhar esse método aí, hein? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito sério, muito seriamente, ó. Algumas décadas atrás, não lembro quantas agora, existia na mídia tradicional o primeiro animal clonado pela ciência. Chamava a ovelha Dolly. Eu não sei se vocês lembram. Você lembra, Murilão? Murilão tá balançando a cabeça lá, ele lembra. Murilão, os caras pegaram uma pipeta e clonaram o bicho. No laboratório, eles fizeram outro animal. Era o clone. E aí lançou até a novela na Globo. Como é que chamava? O Clone. Mas o que as pessoas não souberam é que a ovelha Dolly, que era um clone perfeito e exato da Dolly, era diferente. O pessoal não se preocupou em saber. Mas elas eram iguais? Igual, né? Não. Lembra do que eu falei pra vocês? Eu falei assim pra vocês, existe o firmamento. E penduradinho nele lá estão os planetas. E quando você vai se afastando, tem um filme Interestelar, que ele olha para trás e ele começa a chorar. Ele vê um pontinho com a cabeça de alfinete pálido, azulado, e ele começa a chorar e fala, aquela lá é a Terra. Tudo o que existe é aquele negro. Parece um grande desperdício de espaço. Mas, se você quiser saber onde estão os seus valores, quando você quiser escrever os valores da sua empresa, eles não estão no seu conhecimento e não estão no seu autoconhecimento com U. Eles estão no seu autoconhecimento com L. Porque assim como os valores precisam vir da alma, aquilo que rege tudo aqui é invisível. Assim como a sua alma, aquele preto é indestrutível. A sua alma também é. E é por isso que os seus valores, se tiver em dúvida de onde você busca, é lá que você busca. Porque os seus valores, os valores da sua empresa precisam ser indestrutíveis. E não mudam com o tempo. Eles vão ficar lá gerações. Porque tudo que se move acaba. Valores não se movem. Porque tudo que se move acaba. Você se move? Sim. Você vai acabar. O sol se move? Vai acabar. Mas o firmamento não acabará. E a sua alma não acabará. Você acabará. Sua alma não. Não acabará. Porque valores vêm da alma. E depois você tem visão e missão. Você já sabe de onde vem o resto. Sim. É dessa tríade. Algumas virão da sua mente. E outras virão do seu corpo. Você terá que fazer. E assim, se nunca te ensinaram isso, você acabou de aprender pela primeira vez na sua vida como é que de fato se constrói missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Se você pegar só esse tequinho do podcast, nunca mais você vai errar. Se tá certo ou se tá errado, é só você saber a fonte, de onde é que veio isso. Então, ali, Julian, eu falo, funciona. E aí construo a planilha e proíbo. E aí acontece coisas engraçadas, vou contar uma só aqui. Por exemplo, a pessoa te chama assim, né? Fala, então, senhor Ricardo, eu estou aqui com um currículo. E a pessoa já trabalha há 20 anos nessa profissão. Eu falo, nossa, muito bom, hein? Nossa, pelo jeito pegou um pleno aí, um sênior, né? Muito bom, né? Júnior, pleno, sênior, líder, né? Que são os degraus aí de novo, 4, né? Sim. Da carreira de qualquer pessoa. E mas eu sou empreendedor. Dá na mesma. Você é empreendedor júnior, ou você é pleno, ou você é sênior, ou você é líder. Mesma coisa. Aí você vira empresário. E aí eu olho assim e falo, que interessante, né? Ah, tá. Por que ela me chamou, né? Porque me chama assim. Por que você me chamou, né? Você quer quebrar alguma regra, né? Me chamou, né? Me chama assim. Aí eu olho e falo, mas essa simbologia aqui pra logística não era indicado. Eu sei, mas olha aqui. Já trabalha há 20 anos em logística. Me desafiando, né? Me desafiando. Como é que a sua simbologia funciona? Olha aí, a pessoa trabalhou 20 anos em logística. Como é que a sua simbologia funciona tão bem assim? Eu falei, muito bem. Aí daí eu pego lá o currículo, né? Dessa grossura, 20 anos. Aí começa, né? Eu começo.
Liguei, botei em cima da mesa e falei, muito bem. Ô fulana, me fala uma coisa. Como que a pessoa trabalha há 20 anos na mesma profissão e nunca foi gerente de empresa nenhuma? Precisa responder agora. Assim que você me responder, se tiver a resposta, você me avisa. Só para encerrar. Você reparou que o tempo médio dele numa empresa é 2 anos? Aí ele abriu um clarão na face dela. Quando você tiver resposta para essas 2 perguntas, você me chama. Fora isso, segue a planilha. Confia no processo. Segue a planilha. Resolver problemas 100%, como já expliquei sobre a ovelha Dolly. Ricardo, quando eu nasci, né? Você a simbologia de terra, né? E não esquecendo que além do número 4, a gente tem o número 3. Então lembra que você é do começo, no meio ou do fim. E isso implica também, tá bom? Então, nós temos pessoas que possuem ali uma mesma simbologia, mas podem não ter comportamentos muito, muito semelhantes. Sim. Tá bom? Mas não esquece, 50% vai ter, no mínimo, tá bom? Vai ter. Boa. Porque vai depender também do seu ascendente e vai depender um pouco da sua lua. Mas não vem o caso para esta planilha. Essa planilha só lida com o Sol, com o astro rei. Essa planilha lida com a sua inclinação central. E é por isso que ela se propõe a resolver boa parte dos conflitos. Quer resolver conflitos? Quer evitar demandas contra a sua empresa? Acredito ter resolvido boa parte dessa... Cara, fantástico. Dessa celeuma. Ô, Ricardo, e pra quem tá assistindo aí, que quer conhecer melhor aí, essa forma de gestão que você tem, né? E conhecer mais aí do que você faz no dia a dia, deixa aí o seu Instagram, as suas redes sociais e da Nação Verde também, né? Porque quem tá ouvindo aí tá curioso para conhecer, quem ainda não conhece, adquirir os produtos, conhecer mais sobre a Nação Verde. Eu sou o Ricardo Cruz lá no Insta, é a minha base, tá? No LinkedIn, tá em tudo que é lugar, mas a base é lá. O @Nação Verde com a bolinha azul é a matriz, você vai ver Nação Verde a dar com pau lá, porque a gente foi o primeiro ecossistema lá na ABF, lá nas franquias, a construir Instagram e Facebook para franqueado, porque franqueador não fazia isso, né? Porque é arriscado, né? Não deixa de ser. Mas a gente foi uma das primeiras marcas no Brasil, a primeira do nosso setor. São quantas franquias? Mais de 100. Mais de 100 lojas. Mais de 100 franqueados, né? Mais de 100 franqueados, né? Sim. E então você vai ver muitos Nação Verde lá. Mas aqui tem a bolinha azul, é a matriz, tá bom? E eu sou o Ricardo Cruz, é onde eu tenho a base, as minhas publicações, as minhas mentorias que estou tentando organizar até hoje, tentando dar tempo para isso. Mas todos nós temos um propósito e não necessariamente está relacionado ao seu diploma. Mas é importante ter seu diploma, né? Mas nunca é tarde para você fazer mais um. Com certeza. Mais um curso, ter mais um diploma. Buscar isso, né? Mas se você quiser saber com mais profundidade, eu ensino isso na minha mentoria Empreender Sem Adoecer. É possível? É possível. Se você entender que tudo começa com pessoas e a primeira pessoa que começa é você, o primeiro conhecimento que você tem que ter, simbólico do seu lugar de potência, é a simbologia que tem milênios. Né? Não é o diz que te ajuda, tudo vai te ajudar, mas se você não conhecer a sua simbologia, sinceramente... Não vai sair do lugar, né? Dificilmente. Vai fazer muito esforço. Vai ser mais doloroso do que talvez já é. Para começar, você tendo esse nível de autoconhecimento, você vai ter, por exemplo, a primeira noção que você tem, que é a noção de impotência. Nunca vou ser bom em tal coisa. Não é? E esse eu não sei é fundamental. O eu não sei, eu acho que é um lugar fantástico. Porque hoje as pessoas têm a tendência a saber de tudo, né? Porque todo mundo vira, como é que chama? PhD do Facebook, né? É o pós-graduado em Instagram, né? Então,
O eu não sei tal coisa, porque eu entendi... É libertador, né? Ah, muito. Eu entendi a minha estrutura, a minha essência. Não é a essência de uma forma metafísica que eu tô falando aqui. Eu não tô falando de metafísica, mas podemos falar de metafísica. Mas eu não estou falando de metafísica. Estou falando de uma estrutura. Eu estou falando de uma tabela periódica. Estou falando da constituição da coisa, que são pedacinhos divididos em 12 que passam pela Terra e você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. O Sol vai passar a 23 graus na Terra e você não tem controle sobre isso. Os astros passarão a 8 graus para a direita e a 8 graus para a esquerda e você não tem controle sobre isso. Eles vão influenciar. O que acontece com a Lua em relação à maré? Ela influencia a maré? Não. Influencia. Não vai influenciar você. Pois é. Vai influenciar desde o momento Muita que você nasceu. pretensão, né? Achar que não vai. Não é? Então, É isso. se você é versado em outras ferramentas, se você é versado em DISC, se você é versado em outras ferramentas, não se esqueça que serão perguntas para serem respondidas e alguém escreveu aquelas perguntas. E são de escolhas fixas, fechadas, você terá que escolher e aquilo induz você. Para encerrar, quem disse que você se conhece a ponto de responder aquelas perguntas? Boa. Quem disse? É isso. Vale pelo menos a dúvida? Com certeza. Quem disse que você tem consciência disso? Quem disse que você é aquela pessoa daqui a 5 anos? Ou foi esta há 5 anos atrás? Nem a gente é igual a gente mesmo. Não adianta você querer se comparar. Você já nasceu numa estrutura pré-pronta e você pode evoluir a respeito. Isso é um assunto para outro podcast, mas quem falou para você que você é igual ao de ontem? O meu lema é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem é foco no presente. Amanhã melhor que hoje é fé no futuro. E que hoje você faz o melhor que você pode com a ferramenta que você tem, com a esperança de amanhã poder fazer melhor. 4 P's. Pequenas percepções de progresso e produtividade. Os números contam. Os números contam. Show. Isso aí. Então, quem quiser fazer a mentoria aí do Ricardo, procura ele lá. Eu sou o Ricardo Cruz. Se for possível, se houver possibilidade, a gente tem algumas pessoas que fazem ali um diagnóstico, né? uma anamnese inicial, né? Uma triagem, se for possível, né? Boa. Outro dia eu recebi uma fazendeira, eu falei, não entendo de agronegócio. Ela falou, não, mas eu quero lançar um produto na fazenda, do marketing. Eu falei, agora já dá para podemos conversar. Boa, Ricardo, obrigado por ter vindo. E é isso aí. Acompanha o Ricardo aí nas redes sociais, que ele tem um conteúdo muito bacana lá. Isso, faz uma crítica lá. Eu gosto de crítica, não gosto de elogio, não. É isso aí. Obrigado, gente. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado a todos.